pensa no espectro, quando a gente pensa em autismo, nós temos que entender que a criança autista ela vai sim ter dificuldades motoras. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. A inspiração para esse vídeo veio que essa semana eu fiz a avaliação psicomotora de uma criança de 4 anos. E quando eu fui entregar o relatório para essa mãe, ela leu todo o relatório e ela falou que aquilo fez ela ficar muito reflexiva, porque ela não estava entendendo porque o médico indicou e nem ela via muito por que levar o filho dela para fazer psicomotricidade, sendo que ele andava, corria, subia, descia, pulava. Era assim mais ou menos, meio desajeitado, mas fazia. Então ela pensava que era só se caso o filho dela não soubesse pular, não soubesse andar, não soubesse descer, enfim, brincar, fazer o que uma criança de 4 anos deveria fazer. E aí eu pensei, será que esse pensamento dessa mãezinha é o de outras mães e de outros pais por aí? Por isso que agora você vai saber identificar antes e vai poder ajudar outras famílias compartilhando esse vídeo com eles. Antes, então, é importante você entender o que é psicomotricidade, né? Quando eu falo esse nome, nem todo mundo entende o que é. Então, vou te explicar. A psicomotricidade é uma área que estuda e trabalha a relação entre o corpo, o movimento, a emoção e o pensamento. Ela parte da ideia de que o movimento motor não é apenas físico, andar, correr, pular, subir, entre outros, mas ela está diretamente ligada ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dessa criança. Então, não é só movimento. É como a criança organiza esse corpo para aprender, para brincar, para se relacionar e para se expressar. Então, é corpo, mente e emoção funcionando juntos. Isso é psicomotricidade. Logo, a psicomotricidade não olha para o movimento em si, mas para como a criança organiza o corpo, o tempo, o espaço e até mesmo as suas emoções para ela realizar uma tarefa. Então, foi possível entender aí o que é a psicomotricidade? Caso ainda tenha ficado dúvida, deixe nos comentários que eu responda. Então, Keila, o que a gente tem que olhar? Porque você disse que não é só para levar para o psicomotricista quando a criança já apresentar a dificuldade, que ela já apresentou algumas características de que ela já tinha essa dificuldade. Só que só percebeu lá na escola, quando, por exemplo, ela não quis escrever, ela não quis ficar sentada para fazer uma atividade. Então, quando a gente pensa no espectro, quando a gente pensa em autismo, nós temos que entender que a criança autista ela vai sim ter dificuldades motoras. Para você que já acompanha o meu canal, você já viu o vídeo que eu falo sobre a hipotonia muscular, que ela é presente em crianças autistas. Os estudos trazem 85%, 87%. Mas quando a gente vê na clínica, na prática, 99,9% dessas crianças são hipotônicas, né? E a hipotonia, a questão de tônus muscular, na verdade, ela é a primeira base nos ganhos psicomotores, né? E a coordenação motora fina é a última. Então vamos imaginar uma pirâmide. A parte maior da pirâmide, ali é o tônus muscular e o equilíbrio. Se a criança tem dificuldade de tônus, com certeza ela vai ter dificuldade de coordenação motora fina. Então, é uma criança que muitas vezes os pais pensam, como ela corre, então tá tudo bem. Mas a criança corre de forma mais lenta, de forma mais descoordenada, ela tropeça nela mesma e cai, ou bate em qualquer coisa com muita facilidade e cai, ou ainda ela se cansa muito fácil. Então percebe que não é, ela corre, então tá tudo bem. Não, ela não corre. Essa criança tem dificuldade e ela está demonstrando para nós que ela precisa de um apoio psicomotor, de uma estimulação psicomotora. Entende? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, qual seria o momento de levar para o psicomotricista? Assim que você descobriu o autismo, você já tem que levar. Em geral, a gente pensa só em aba, em fono, pensa em TO, né? Mas e o profissional da área motora, cadê? Não vai, não leva. Um psicomotricista é um profissional da área motora, assim como um profissional de educação física e um fisioterapeuta. Então, vou deixar alguns pontos para vocês prestarem atenção e se essas crianças, se a sua criança, atingir algum desses quesitos, talvez já seja um alerta aí para você procurar caso a sua criança ainda não vá. E se você já conhece uma criança que tem essas características, já manda esse vídeo, o link desse vídeo, para que a família saiba
disso. Então, bora lá, eu fiz uma listinha para ser mais pontual com vocês. Que situações que merecem, então, a atenção aí dos pais, de professores, enfim, de quem atua com uma criança autista. A primeira coisa é o que eu já disse, logo após o diagnóstico. Assim que descobriu o autismo, um dos profissionais que deve estar no rol das terapias dessa criança é um profissional da área motora. E aí, fazendo uma avaliação, vai ver, muitas vezes não é o psicomotricista inicialmente, precisa ir primeiro para um fisioterapeuta. Mas um profissional da área motora vai precisar. Um psicomotricista, ela também vai precisar, mesmo que ela vá para um físio, depois de fazer toda a parte com físio, ganhar alta, precisa de um psicomotricista. Segundo ponto, é uma diferença em relação aos colegas da mesma idade. Então a criança faz, como no caso dessa mãezinha, né? Ela sempre via que o filho dela fazia, mas aí ela começou a comparar. Porque fazia, mas fazia de uma forma muito diferente dos outros. Ela via, né, muito uma descoordenação. Ela via que era mais custoso para o filho dela fazer. Ou às vezes com os pares da mesma idade, como no caso aqui 4 anos, então os pares seriam outras crianças de 4 anos. Já estavam fazendo alguma coisa e aquela criança não. Então alguma coisa ali não está adequada e essa criança está precisando sim de um apoio psicomotor. Terceira questão, na escola, a criança apresenta dificuldade para permanecer sentado, como eu já falei. Ela tem dificuldade de fazer atividades de escrita ou qualquer manuseio manual. É uma criança que também não acompanha os colegas nas atividades motoras. Então, lá na escola, a professora já trouxe essas questões, é mais uma questão para você prestar atenção, e não é preguiça, é baixo tônus muscular dessa criança. Então, ela não consegue permanecer sentada porque ela não tem tônus para ficar sentada. Ela não gosta de fazer atividades, ela foge de atividades de escrita ou de manusear manualmente porque dói, porque ela não tem força ali naquela musculatura para fazer aquilo. Ela está com dificuldade porque a base de ganho psicomotor dela não foi bem ganho. Então é claro que a coordenação motora fina também não vai ser boa, entende? Quarto ponto que é de atenção, a coordenação e o equilíbrio. Como eu disse, tropeça muito, tem muita dificuldade em jogos que envolvem bola, pegar objetos com pouco controle. Então, geralmente, é uma criança que quando você joga a bola, custa mais para ela até ela conseguir segurar essa bola, a bola foge mais. Quando ela joga de qualquer jeito, ela não consegue jogar ali focando na outra pessoa como se espera, esbarra muito. Às vezes não tem nem objeto nenhum, mas ela esbarrou nela mesma. São sinais. E o quinto e o último que eu trouxe é quanto ao planejamento motor, que é uma criança que tem dificuldade de iniciar e finalizar uma tarefa. Então, ela não consegue começar e terminar alguma coisa. Isso indica um baixo repertório de planejamento motor, uma baixa capacidade de organizar o próprio corpo para fazer aquilo. Em simples palavras, isso aí que quer dizer o planejamento motor. Ela também não sabe como começar um movimento. Muitas vezes você demonstra, mas ela vira, mexe ali e ela não sabe como que ela começa para fazer aquilo. Ela tem dificuldade. Isso é um planejamento motor, organizar a si mesmo para então conseguir executar algo. Então a questão não é só quando a criança apresenta já a dificuldade. Como ela sabe andar e não está tudo certo. Ok, mas ela apresenta dificuldade. Quando a gente compara ela com os outros da faixa etária, ou quando a gente olha nos marcos motores daquela faixa etária, não está batendo, né? Então isso tudo são indícios. Então não é esperar ficar ruim para então intervir, é intervir antes, para que não fique, porque dificuldade vai ter. No autismo vai ter sim, a gente espera sim que as crianças tenham dificuldade motora, em coordenação, em equilíbrio, em baixo tônus muscular. Tá? Então, a gente já tem que intervir o quanto antes. E por que é importante começar então essa intervenção tão cedo? Porque quanto mais cedo, mais esse cérebro da criança está ali como uma massinha, né, como uma massinha ali moldável para você conseguir trazer mais riqueza para essa criança, né? Então, quanto mais cedo a gente intervir, melhor vai ser. E como vocês viram, o ganho na psicomotricidade não é meramente motor, é para aprendizagem. Essa criança vai ser mais
ter mais capacidade para aprender algo, essa criança vai ter mais capacidade para lidar com ela mesma, quanto à sua emoção, regular-se emocionalmente para o enfrentamento da vida, vai ter mais autonomia motora no seu dia a dia, conseguir cuidar melhor de si mesmo. E também quando a gente espera a dificuldade aparecer, a gente vai colocar essa criança numa situação muito ruim, porque ela vai começar a comparar-se com os outros, vai ver que ela tem uma dificuldade, ela vai ver que não é tão igual, né? Então a gente vai também trazer uma condição não muito legal para a autoestima dessa criança. Então, quanto mais cedo essa criança for acompanhada, mais fácil será desenvolver habilidades para fazer com que ajude ela não só a se movimentar melhor, mas também a aprender, a brincar, a se socializar com as outras crianças, a ter mais autonomia, a ajudar na questão de suas regulações emocionais. Então, não espere se agravar mais as questões psicomotoras do seu filho. Se você já recebeu aí, já sabe, né, que o seu filho é autista, então leva ele para começar com um psicomotricista. Tenha sim um psicomotricista no rol das terapias e ele vai fazer toda a diferença. Como vocês viram, não é apenas um corpo, é todo um ganho psicomotor, emoção, pensamento, cognição, corpo, movimento, né? Se você vê que a sua criança tem já desenvolvimentos motores, mas é de uma forma mais lenta, mais descoordenada, com mais dificuldade, ele precisa de um profissional psicomotricista no rol das terapias dele, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha te ajudado, e se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!